Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre como fazer teologia. Mas antes eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Amém? Vamos iniciar o nosso estudo. Como fazer teologia? Essa é uma expressão comum no meio acadêmico, mas o que significa isso? Vários autores concordam que fazer teologia não é somente cursar uma faculdade teológica, mas é refletir de modo teológico sobre determinado problema. É o processo da fé em busca do entendimento. Para aquele que crê em Deus e na palavra do Senhor, fazer teologia é refletir nas verdades bíblicas e aplicá-las em situações particulares. E isso envolve estudo da Bíblia, a igreja e a sociedade. Em resumo, para que a teologia ela seja relevante, ela precisa cumprir o papel dela, que primeiro é a relação pessoal com Deus, segundo, a relação com o próximo e terceiro, da igreja para a sociedade. Eu vou dar um exemplo. Você pode dizer que não se interessa por política, nem por assuntos do governo, mas o modo como o país é administrado por algum político afeta diretamente a sua vida. E o mesmo acontece com as questões teológicas. Você pode não acompanhar de perto os embates teológicos, embates acadêmicos, ou conhecer as tendências do assunto, mas a postura que você assume na igreja local certamente reflete a uma corrente teológica. Então, mesmo inconscientemente, você adotou a posição teológica de alguém. Exemplo: toda a fé, ela tem uma base teológica. Mesmo que você não perceba, que você não tome conhecimento disso. Toda fé tem uma base teológica. A forma como alguém prega, como ele interpreta a Bíblia, como ele vive a vida cristã, está ligada a uma linha de pensamento teológico. E essa linha ela pode ser conservadora, liberal, reformada, pentecostal. Sendo assim, mesmo que a pessoa nunca tenha estudado teologia, ela provavelmente está repetindo a ideia de alguém que estudou. Seja o pastor da igreja, autores de livros que essa pessoa está acostumada a ler, ou até tradições que foram passadas ao longo do tempo. Então, quando você toma uma postura dentro da igreja e, por exemplo, se alguém acredita que milagres ainda acontecem, ou se acha que algumas partes da Bíblia não devem ser interpretadas literalmente, você está, mesmo sem saber, abraçando uma posição teológica. Exemplo. Primeiro, acreditar na manifestação do Espírito Santo, como falar em línguas, revelações, curas. Isso costuma estar ligado à teologia pentecostal ou carismática. Segundo, levar a Bíblia ao pé da letra, sem considerar o contexto histórico e cultural. Essa visão se conecta à teologia fundamentalista ou conservadora. Terceiro,
buscar justiça social, inclusão, diálogo com a ciência, está mais voltada à teologia liberal, que tenta adaptar a fé no mundo moderno e as suas questões éticas. Um outro exemplo, focar na soberania de Deus, na predestinação, na salvação pela graça, é uma marca da teologia reformada, baseada nas ideias de teólogos como João Calvino. Por último, valorizar a tradição da igreja, sacramentos, hierarquias eclesiásticas, costuma refletir uma teologia católica ou ortodoxa. Continuando, mesmo sem saber esses nomes, a forma como cada pessoa vive a sua fé aponta para uma dessas correntes. É como respirar a cultura sem saber. Você pode não ter escolhido conscientemente, mas já está envolvido. Voltando ao exemplo da política. Quem não vota está deixando que outro decida por ele. E na teologia, quem não se inteira em questões doutrinárias está deixando que outro creia no seu lugar e está se limitando a repetir o que a maioria diz. E a fé, ela não pode ser tratada apenas como senso comum. Todos nós temos responsabilidade reflexiva sobre a fé. E é por isso que cada um de nós devemos, conforme a expressão que você acabou de conhecer, fazer teologia. Exemplo. Imagine alguém dizendo: a fé é acreditar sem pensar. Essa visão ela é típica do senso comum. Mas o filósofo e teólogo, como Santo Agostinho, ele defende que a fé é o ponto de partida para o conhecimento e não a sua negação. A teologia, ela nasce da fé. Ser teólogo é um ato de pensar, questionar, aprofundar e dialogar com a fé. Essa compreensão, ela não é feita com a lógica e a filosofia, mas é com base naquilo que Deus já revelou na palavra dele. Anselmo de Cantuária, ele dizia assim: eu não busco compreender para crer, mas eu creio para compreender. E ele continua dizendo: a fé ama saber. A fé, ela ama entender. Todos podem fazer teologia, isso é, refletir teologicamente sobre um tema. Todos. A diferença é que alguns formados no seminário ou um curso superior, eles o fazem profissionalmente, enquanto que outros de modo mais informal. O graduado em teologia, ele pode lançar mão de ferramentas como a exegese, a hermenêutica, a arqueologia bíblica, as línguas bíblicas como o grego do Novo Testamento, o hebraico no Antigo Testamento, né? Mas isso não faz dele o único em condições de refletir teologicamente sobre Deus. Todas as pessoas, mesmo aquele que não cursa uma universidade, uma faculdade teológica, ele precisa refletir e fazer teologia. Pense nisso. Eu pretendo continuar essa ministração, essa aula, no próximo vídeo. E antes de terminar, eu gostaria que eu não posso deixar de falar para você, se ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu like, fazer
algum comentário. Tudo isso vai ajudar na movimentação do meu canal. Sendo assim, até o próximo vídeo e fique com Deus.